Glória seja dada ao nome do Senhor. Boa noite! Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os componentes de nossa abençoada rede de WhatsApp, a todos os irmãos, irmãs em Cristo, os amigos e amigas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos e estimados irmãos em Cristo e amigos, abram os vossos corações. Não se esqueçam que nós, eu e você, somos o templo do Espírito Santo. Sim, meu querido, eu e você somos o templo do Espírito Santo. Isso se formos verdadeiros cidadãos dos céus e tivermos o nosso passaporte carimbado com o sangue de Jesus Cristo. Querido, o que é o nosso passaporte? O nosso passaporte é a nossa vida. A nossa vida tem que estar verdadeiramente limpa, purificada, santificada, remida, consagrada no sangue de Jesus Cristo. Desta forma, nós, eu e você, seremos guiados pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Neste momento, querido, meditaremos na palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, a palavra de Deus, e nos acompanhasse na leitura do texto base, assim como de alguns textos complementares. Meditaremos nesta noite na palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8 a 10. Gênesis, capítulo 3, versículo 8 a 10. Neste momento, vamos orar. Nos acompanhe em oração. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei de Santos. Senhor, quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Ah, meu Deus, toma nossa vida em tuas mãos. A vida de todos os ouvintes que irão participar desta ministração. Que o teu Espírito possa estar falando melhor em cada coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados e diletos ouvintes da palavra de Deus, meditaremos nesta noite no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 8 a 10. E eu convido você a abrir a palavra de Deus nesta hora. Gênesis, capítulo 3, versículos 8 a 10. E nos diz assim: E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores. E o Senhor Deus chamou a Adão e lhe disse: Onde tu estás? E ele disse: Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Palavras penetrantes, palavras significativas. As palavras desta meditação nesta noite.
Vamos fazer mais uma oração. Oremos conosco. Ó Deus, grande Criador de todas as coisas. Ó, dai glórias, dai graças, bendizei ao Senhor, pois Ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. Ó, dai graças ao Senhor dos Senhores, pois a sua misericórdia dura para sempre. Pai amado e bendito, nesta hora nós temos lido a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, penetre nos corações de tal forma que haja a verdadeira transformação, a verdadeira metanoia. Toma a minha vida em tuas mãos neste momento, Senhor. Usa-me com humildade, unção e autoridade. Desbloqueia todos os ouvidos. Abre o entendimento com os teus ensinamentos. Que esta noite seja uma noite de salvação. Assim eu oro, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amados e diletos ouvintes da Palavra de Deus, hoje estarei encerrando esta série de 3 ministrações sobre os fatos extremamente profundos e significantes que ocorreram lá no Jardim do Éden. O título desta reflexão é Deus chamou Adão e disse: Onde tu estás? Parte 3. Então nós efetuamos a ministração da parte 1, da parte 2 e essa será a parte 3, encerrando essa ministração. Estimados, na parte 2, nós abordamos o diálogo de Eva com a serpente, Satanás. Como ela cedeu e emprestou o seu ouvido a Satanás e ficou encantada com as palavras da serpente. Falamos sobre a grande tragédia deles, Eva e Adão, haverem comido o fruto, quando a ordem de Deus era para eles não comerem. Falamos da vergonha e do medo que vieram sobre eles após eles desobedecerem. Falamos sobre a fajuta vestimenta que eles fizeram para tentar cobrir a sua nudez. E fizemos mais algumas considerações necessárias. Hoje, neste momento, abordaremos a passagem que deu origem a esta série, que está no capítulo 9 de Gênesis 3. Deus chamou Adão e disse: Onde tu estás? Amados, objetivando tornar mais nítida a explanação em epígrafe, faremos uma breve introdução e logo em seguida entraremos na reflexão do texto base. Querido, qual é o significado da palavra desobediente? Você sabe o significado da palavra desobediente? A palavra obediente, nós sabemos que é aquela pessoa que cumpre uma ordem, cumpre uma determinação, que está pronta e ativa para atender aquilo que lhe foi pedido. Ela é obediente. E por que eu estou falando em desobediência? Porque nesta ministração nós vamos abordar o fato importantíssimo sobre a desobediência. Fato este que caracterizou o acontecimento fatal lá no Éden. A desobediência, principalmente
principalmente de Adão, porque a palavra de Deus foi dada a Adão, e não a Eva. Deus falou com Adão. Eu peguei duas definições da palavra desobediente. Então vamos lá. Primeira definição: recalcitrar, teimoso, obstinado, resistência, insurgir-se, dar coices, não ceder, replicar com descortesia, revoltar-se. Insubordinado, aquele que não cumpre as ordens do seu superior. Desobediente é aquele camarada que, ou aquela pessoa que, eu faço aquilo que eu quero, não o que as pessoas determinam ou que as pessoas mandam. Segunda definição: tradução de várias palavras hebraicas significando contrário, perverso, subversivo, são derivados da palavra hebraica hak, virar, subverter, e enfatiza uma persistência obstinada ao desviar ou subverter o que é certo ou bom. Você prestou bem atenção? Vou repetir de novo essa parte. E enfatiza uma persistência obstinada ao desviar ou subverter o que é certo ou bom. Alguém torto ou torcido em sua forma, não alinhado com os caminhos de Deus. Outras palavras traduzidas como desobediente também revelam a natureza rebelde e depravada obstinação da humanidade caída. Queridos e estimados ouvintes da Palavra de Deus, nesta breve introdução, eu gostaria de ler 2 versículos com você. Vamos lá, Romanos, capítulo 5, versículo 19. Romanos, capítulo 5, versículo 19, nos diz assim. Romanos 5, 19. Abre sua Bíblia. Abre sua Bíblia. E diz assim, Romanos, capítulo 5, versículo 19. Porque, presta atenção, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, quem é esse homem? Adão. Presta atenção. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Quem é esse? Jesus Cristo. Amém? Depois você leia todo o capítulo 5 na sua casa. Vamos agora ler Efésios, capítulo 5, versículo 6. Efésios, capítulo 5, versículo 6, nos diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre quem? Os filhos da desobediência. Estimados amigos, ouvintes da Palavra de Deus, neste momento nós vamos fazer um comparativo, vamos fazer uma intercalação de 2 pessoas que desobedeceram a palavra de Deus. Essas 2 pessoas, a primeira é Adão
o nosso ponto principal dessa ministração. E a segunda pessoa, Saul. Então nós vamos fazer uma breve intercalação entre Saul e Adão. Ambos desobedeceram à voz do Senhor. Então escute bem. Temos uma passagem muito significativa, a qual está no livro de Samuel. Depois você leia o livro de Samuel, capítulo 15, todo na sua casa. Gostaria que você lesse, mas eu vou expor agora para você. Deus tinha dado uma ordem a Saul através de Samuel. E diz assim, capítulo 15, versículo 2 e 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: lembro-me daquilo que Ameleque fez a Israel, como ele se deitava em esperar por ele no caminho quando ele subia do Egito. Capítulo 3. Agora vai, Deus falando, usando Samuel para falar para Saul. Fere os Ameleque, que são os amalequitas, e destrói por completo tudo que ele tem. Então, para você entender, explicando, Deus deu uma ordem para Samuel, para que Samuel transmitisse a palavra dele para Saul. Qual era essa palavra? Destruir completamente os amalequitas. Os ameleques geraram os amalequitas. E Saul tinha essa ordem de Deus: destruir completamente boi, gado, homem, mulher, exterminar a geração dos amalequitas. Por que Deus deu essa ordem para Samuel transmitir a Saul? Querido, os amalequitas foram os primeiros a atacar a nação de Israel, que quando eles estavam saindo lá do Egito com Moisés. Então, os amalequitas atacaram Israel quando eles estavam saindo do Egito. Esse fato aconteceu lá no deserto no Sinai, no lugar chamado Refidim. Os amalequitas tinham atacado Israel no deserto de Refidim. Por causa disso, ficaram debaixo do juízo de Deus. Você vai ver isso aonde? Êxodo capítulo 17, grave bem. Êxodo capítulo 17, versículo 8 a 16. Então, eles atacaram Israel e Deus guardou isso daí, querido. Viria o tempo de ajuste de contas, em que Ameleque, com todos os seus inimigos, iriam ter o acerto de conta da parte do Senhor. Agora nós vemos em Êxodo, capítulo 17, versículo 14, que diz o seguinte: e o Senhor disse a Moisés, presta atenção, escreve isto por memorial em um livro e repita-o aos ouvidos de Josué, porquanto, Deus falando, eu eliminarei totalmente a memória de Ameleque de debaixo do céu. Então você presta atenção que devido a Ameleque ter atacado a Israel lá na saída, quando eles saíram do Egito, Deus falou que ia exterminar eles da face da terra. E agora chegou o momento. Quem é que iria fazer esse serviço? Saul. Saul, neste exato momento, foi incumbido de exterminar os amalequitas. Ordem dada. Querido, ordem dada é para ser cumprida. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, já diz o ditado. E quando o nosso Deus manda, é para nós obedecermos. Ele é o controlador de toda a terra, de tudo que há no ar, na terra e no mar. Deus mandou, cumpre, querido. Não desobedeça. E agora
Saul está incumbido de destruir os amalequitas. Saul me parte com mais de 200 homens para destruir os amalequitas. Só que, presta atenção, no versículo 8 e 9, nos diz assim, olha, versículo 8 e 9 de 1 Samuel 15. Então, Saul tinha a ordem para destruir os amalequitas. Mas no versículo 8 e 9 de 1 Samuel 15 nos diz assim, preste atenção, versículo 8 e 9, e diz assim, e ele tomou vivo Agag. Agag quem que era? O rei dos amalequitas. Quem que tomou vivo Agag? Saul. Era para matar e ele não obedeceu. E ele tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, e destruiu por completo todo o povo no fio da navalha. Porém, Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas. Olha aí. A ordem era para destruir tudo. Pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais novos engordados e os cordeiros e tudo que era bom. Então, tudo que era bom, o que Saul e o povo fez? Não, isso nós não vamos destruir. Depois a gente dá um jeito. Desobedeceram a ordem de Deus. E nós vamos ver na complementação o que aconteceu. E o profeta se encontra com Saul e Saul fala, profeta, eu cumpri tudo que Deus mandou. E Deus tinha revelado lá no ouvido de Samuel os mugidos de gado. E Samuel fala assim para Saul, que mugido é esse de gado que eu estou escutando aqui no meu ouvido? E Saul tenta justificar. Não, profeta, foi o povo que me apertou e eu acabei trazendo o rei Agag e algumas bois, gados, ovelhas para sacrificar. Aí, olha o que Deus, usando Samuel, fala para Saul. Samuel falou, Saul, vem cá. Eu tenho um recado de Deus para você. Aí Saul falou, fala, profeta. Versículos 22 e 23 do capítulo 15. E Samuel disse, tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifício do que na obediência à voz do Senhor? Porque Saul falou que pegou aquele gado gordo, as ovelhas gordas, para sacrificar. E agora Deus repreende ele, presta atenção. Quando você desobedece, querido, presta atenção, você abre a guarda. E quando você abre a guarda, você fica completamente vulnerável. E Samuel continua, falando para Saul, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Você escutou bem? E a teimosia, os teimosos aí, é como a iniquidade e idolatria. Agora presta atenção. Sentença proferida. Como rejeitaste a palavra do Senhor? Ele não rejeitou a ordem do Senhor? Não trouxe Agag, o rei dos amalequitas, vivo? Não trouxe o boi gordo, as ovelhas gordas, os carneiros gordos? Tudo que era gordo e bonito ele trouxe. Agora a sentença. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. Você escutou, querido? Você escutou bem? A desobediência de Saul fez com que ele perdesse o reinado. Preste atenção. Olha como Deus leva a sério as suas palavras e também
as suas ordens. Querido, obedecer de coração a palavra de Deus é melhor do que qualquer forma exterior de adoração, serviço a Deus ou abnegação total. O culto, a adoração, o louvor, os dons espirituais e o serviço a Deus não tem valor aos seus olhos se não forem acompanhados pela obediência explícita a Ele e aos seus padrões de retidão, contido aqui, contido na palavra de Deus. Os padrões de retidão de Deus estão contidos em sua palavra. Aleluia. Queridos, Saul desobedeceu. A desobediência de Saul fez ele perder o seu reinado. Fazendo uma intercalação, a desobediência de Adão lhe custou a seguinte sentença. Logo de início, quando Adão desobedeceu, ele perdeu o seu reinado no jardim do Éden. Saul perdeu o reinado diante de Israel. E Adão perdeu toda a sua autoridade no jardim do Éden, que ele era como um rei, que ele comandava o jardim do Éden. A desobediência. Querido, pergunto a você que está escutando essa ministração nesta hora. Pergunto-lhe, e a tua desobediência? A palavra de Deus, o que lhe custará? E a tua desobediência, a palavra de Deus, o que lhe custará? Tem várias ordens na palavra do Senhor. Orai sem cessar. Temos que ler as escrituras diariamente, dia e noite. Consagrar a nossa vida. Dar frutos dignos de arrependimento. Amar o próximo como a ti mesmo. Viver uma vida santificada e purificada. Querido, neste exato momento, quando a palavra de Deus diz que nós devemos de amar o próximo, esse é o segundo mandamento. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo? Eu te pergunto nesta hora. Você que está me escutando, quem é o teu próximo? Querido, o teu próximo são todos aqueles que precisam de ajuda. Eles são o teu próximo. Preste atenção no que nós vamos ler agora, já encerrando essa introdução, em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Veja ainda, Romanos, capítulo 10, versículo 16. Romanos, terminando essa introdução, capítulo 10, versículo 16, e nos diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Porque Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa notícia? Em outras traduções, quem creu na nossa pregação? Então, querido, uma das ordenanças de Deus, ordem, é obedecer o Evangelho.
obedecer às Escrituras, examinar as Escrituras. E eu te pergunto agora, mais uma pergunta. Você tem examinado as Escrituras? Você tem obedecido a palavra? Querido, toda desobediência gera pecado, e o pecado sendo consumado gera primeiramente a morte espiritual e depois a morte física. Terminando essa pequena introdução, agora nós vamos entrar na explanação. Acompanhe-nos. Abre a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Gênesis, capítulo 3, versículo 8, e nos diz assim. Gênesis 3, 8. Acompanhe na sua Bíblia. E diz assim: e eles ouviram a voz do Senhor. Quem ouviram? Adão e Eva. Ouviram a voz do Senhor andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Queridos e estimados ouvintes da palavra de Deus, o pecado produz tanto vergonha como culpa. Essas duas condições criam no pecador o desejo de se esconder. Você já viu que quando você faz alguma coisa errada, o primeiro contexto é você querer logo se esconder? A culpa faz com que você corra do local para tentar se esconder. Eva e Adão se envergonharam, mas antes eles andavam nus e não eram envergonhados. Por causa de sua nudez, eles se envergonharam e sentiram culpa por causa da ação. Qual foi a ação que eles fizeram? Desobedeceram a ordem de Deus. Nós vimos lá o significado de desobediência. Dar coice, insubordinar-se. Eles se tornaram insubordinados. O medo, a consciência culpada, a preocupação, a dor por haver errado, os dominaram imediatamente depois que eles comeram do fruto proibido. Observe. Qual foi a causa e a oportunidade do seu medo? Ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Fomos descobertos, Eva. Foi a aproximação do juiz que os amedrentou. E ainda assim, ele se apresentou de uma maneira que só aterrorizou mais as consciências do desobediente. Então Deus veio calmo, sereno e tranquilo. Adão, essa palavra foi como uma espada. Adão, onde tu estás? Descoberto a insubordinação. Deus entrou no jardim como alguém que ainda desejava ter familiaridade com eles. Deus veio andando, não correndo e nem cavalgando sobre as asas do vento, mas andando calmamente, como de costume, como ele fazia no dia a dia, como alguém que é tardio em irar-se. Isto nos ensina uma lição. Podemos tirar a primeira lição. Quando formos provocados,
porque eles desobedeceram, eles se insurgiram contra Deus. Quando nós formos provocados, não devemos ser acalorados nem apressados em falar. Devemos manter o equilíbrio e agir de maneira ponderada, não precipitadamente. Então, quando nós formos provocados por uma maneira ou por outra, devemos manter o equilíbrio, agir dentro do contexto do equilíbrio. Mas eles ouviram a voz de Deus a alguma distância, avisando-os de sua chegada. E, provavelmente, era uma voz tranquila e baixa, como aquela com a qual ele veio fazer perguntas a Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 13. A culpa e a consciência do pecado motivaram Adão e Eva a fugir de Deus. Tinham medo e constrangimento na sua presença, sabendo que tinha pecado e estavam sob o desagrado de Deus. Querido, eu vou repetir. Sempre quando você peca, independentemente da situação, você abre a guarda. E quando você abre a guarda, você fica completamente vulnerável. Qual foi o resultado e a evidência do seu medo? Eles se esconderam da presença do Senhor. Que triste mudança. Que triste mudança. Antes que pecassem, se tivessem ouvido a voz do Senhor, o Deus Todo-Poderoso vindo em direção a eles, teriam feito de tudo para encontrá-lo. Então, antes de pecar, era uma bonança. Quando eles ouviam a voz do Senhor, eles viam para o afago do Deus Todo-Poderoso. E com humildade e alegria teriam acolhido a presença do Senhor, como era de costume na virada do dia. Mas agora que a situação era outra, Deus tinha se tornado um terror para eles. Você imagine, você culpado, se escondendo, alguém vai atrás de você, fulano, e você está escondido lá debaixo da mesa, debaixo da cama, dentro do armário, culpado. A culpa é tremenda, querido. E então não é de admirar que eles tivessem se tornado um terror para si mesmo. Então, além de Deus ter se tornado um terror para eles, eles se tornaram um terror para si mesmo. Estavam com medo agora até de um barulho de uma folha. Suas próprias consciências os acusavam e apresentavam o seu pecado diante dele. Culpado. 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 É tolice dos pecadores pensar que Deus não contempla os seus pecados. Todo aquele medo assombroso da aparição de Deus, as acusações de suas consciências, as aproximações dos problemas, porque problemas agora vão desencadear o julgamento que fatalmente aconteceria devido à desobediência. Você não tenha dúvida. Fatalmente vai acontecer. O desespero, a frustração, a dor de cabeça, a cabeça agora ficou desse tamanho, são resultados do pecado, da desobediência à ordem de Deus. Isso tudo são resultados do homem que não cumpre a ordem de Deus. Assim como Saul desobedeceu a ordem de Deus, Adão
também desobedeceu. Em nossa condição pecaminosa, também somos semelhantes a Adão e Eva. Deus, no entanto, preste atenção, proporcionou um caminho para purificar a nossa consciência culpada. A nossa consciência que agora estava completamente imunda, cheia de sujeira. Deus providenciou algo para purificar a nossa mente, para livrar-nos do pecado e nos restaurar a comunhão com Ele. Esse dom, esse tremendo amor de Deus fez com que Ele providenciasse para mim e para você que está escutando aí, fez com que Ele providenciasse Jesus Cristo. Aleluia! Esse grande amor de Deus, diante da desobediência, fez com que o nosso Deus providenciasse um caminho limpo, um caminho purificado, um caminho santificado. Esse caminho chama-se Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Esse caminho providenciado por Deus chama-se Jesus Cristo. Esse caminho que Deus providenciou para mim e para você chama-se Jesus Cristo. Aleluias! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluia! Glorifique o nome do Senhor, meu querido. O nosso Deus providenciou agora o caminho chamado Jesus Cristo para que eu e você pudéssemos ter novamente a comunhão com Ele. Aleluia! Aleluia! Glorifique o nome do Senhor. Mediante a redenção que Deus proveu através de seu Filho, Jesus Cristo, podemos vir a Ele e receber o seu amor, a sua misericórdia, sua graça, seu perdão e a ajuda em tempo oportuno. Querido, não perca essa oportunidade. Venha para Jesus como você está. Você pode vir todo enlameado, todo sujo, cheio de pecado, desobediente. Venha de qualquer maneira. Jesus limpa todos os seus pecados através do seu sangue. E agora você vai ter uma nova vida. Querido, eu estou falando para você. Você que está embrenhado em meio de vários pecados diversos. Jesus Cristo é o caminho que Deus colocou na sua frente. Vamos ao texto. Leia comigo. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Leia comigo. Gênesis capítulo 3, versículo 9. E nos diz assim: E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: Onde tu estás? E o Senhor Deus chamou Adão, ele disse: Onde tu estás? Chegamos no ápice desta série. Deus, com a sua voz mansa, meiga, suave, tranquila, porém profunda e penetrante, chama Adão. Adão, Adão, onde tu estás? Não recebemos na palavra de Deus nenhuma explicação sobre a forma como Deus se manifestava aos nossos primeiros
antepassados, de modo a ter comunhão com ele. Hoje, não. Nós temos a palavra de Deus onde podemos e devemos ler a palavra de Deus. Hoje você pode se comunicar através da palavra dele. Aqui é a palavra de Deus. Você pode ler, pode ouvir, pode conhecer a Deus profundamente, o seu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo, e ter plena intimidade com a Trindade, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E saber de suas ordens, as quais devemos obedecer sem nenhuma restrições. Então está aqui a Bíblia, a palavra de Deus. Eu preciso falar uma coisa para você. A minha Bíblia, essa que você está vendo aqui, chama-se Bíblia de Estudo King James. A Bíblia mais lida no mundo. Se eu fosse você, eu compraria uma Bíblia de Estudo King James. Continuando. Queridos e amados irmãos em Cristo, nós precisamos ler mais a palavra de Deus. Nós, eu e você, necessitamos ter mais intimidade, mais comunhão com o nosso Deus. Nós precisamos obedecer às ordens do nosso Deus contida aqui em sua palavra. A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Nós precisamos, querido, dia após dia, ter um contato mais íntimo com Deus. Termos a nossa vida limpa, purificada, santificada, jejuando, consagrando, dando frutos dignos de arrependimento. Examinai a Escritura, querido. Olha, imperativo afirmativo. Examinai. Quando nós não examinamos, nós já estamos desobedecendo. Orai sem cessar. É outra determinação. Orai sem cessar. É para nós orarmos constantemente. Se nós não estamos orando, nós estamos desobedecendo. Você está vendo como tem vários itens que nós desobedecemos? Adão e Eva deviam ter corrido ao encontro do Senhor. Isso é o que eles eram para ter feito. Confessando o seu pecado e pedindo o perdão dele. Em vez disso, porém, esconderam-se e Deus precisou encontrá-los. De acordo com o evangelista Billy Sunday, os pecadores não são capazes de encontrar a Deus pelo mesmo motivo que os criminosos não são capazes de encontrar um policial. Sabe por quê? Não o estão procurando. Os pecadores não estão procurando a Deus, nem os criminosos estão procurando os policiais. Em alguns momentos da Bíblia, vemos Deus trabalhando com perguntas. E aqui não foi diferente. Deus procura o casal desobediente, interrogando o líder a quem Deus deu a ordem, Adão. Amados, por que Deus chega no jardim e pergunta: onde tu estás? Não sabia Deus onde eles estavam? O Deus onisciente não sabia que Adão estava se escondendo dele? Deus tem pelo menos 3 propósitos quando ele nos faz perguntas. São vários os propósitos de Deus
quando ele nos interroga. Mas aqui nós vamos citar 3 propósitos. Primeiro, Deus quer que você se veja. Ele quer chamar a tua atenção para uma visão panorâmica do acontecimento, diante daquela situação que nós estamos vivendo. Porque geralmente quando nós pecamos, nós ficamos naquele nosso mundinho. Mas o pecado, ele é tipo uma gangrena, querido. Ele abarca, ele engloba vários ângulos e várias pessoas. Segundo propósito, Deus quer que você o veja e perceba onde Deus está neste ponto da sua vida. Então, quando você peca, quando nós pecamos, onde Deus está neste ponto, nessa situação pecaminosa que nós estamos vivenciando? Deus está em que lugar no momento do pecado? A Bíblia diz que é para nós não pecarmos. E agora? O que nós vamos fazer? Vamos se esconder? Atrás das árvores? Tipo Adão? Preste atenção. Nós, eu e você, devemos deixar Deus dirigir a nossa vida por completo. Em todos os setores da nossa vida, Deus tem que ter a primazia. Nos nossos setores materiais, na nossa vida material, na nossa vida espiritual, querido, na nossa vida sentimental. Deus tem que dirigir também a sua vida sentimental. Você sabia disso? A nossa vida social, a nossa vida financeira, a nossa vida emocional, etc, etc. Deus tem que tomar todos os setores da nossa vida e guiar. Entregue todos os setores da tua vida na mão do Senhor. Todos os setores de nossa vida têm que ser dirigidos pelo nosso Deus. Se Ele estiver no controle de tudo, não ficaremos frustrados, não vai haver frustração. Não ficaremos decepcionados, Ele não vai nos decepcionar. Não bateremos com a nossa cara na porta. Você já viu quando tem aquelas portas invisíveis, que a pessoa não vê direito e chega a sair meio tonto? Com Deus você não vai bater com a cara na porta. Não iremos chorar na cama, que é o lugar quente. Essa é clássica. De vez em quando a gente começa a ver o pecado, vamos para a cama, né? Já chora lá um montão, já começa a dormir, mas no outro dia o pecado continua lá, querido. No outro dia o pecado continua. Deixe Deus controlar a sua vida, querido. Deixe Deus controlar a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Todos os setores da sua vida precisam ser controlados pelo nosso Deus. Aleluia. E através de Jesus Cristo. Jesus quer controlar toda a sua vida, querido. Ele morreu na cruz do Calvário para isso. Para controlar todos os setores. Veja só. Não é um só não, hein? Principalmente o setor da finança. Você já notou como é difícil? Deixar Deus controlar a finança? Você já notou como é difícil deixar Deus controlar o sentimento? Mas Ele tem que controlar. Vai evitar com que nós tropeçamos, caiamos, pecamos, desobedecemos. Aí vem o julgamento. Precisamos deixar Deus controlar a nossa vida. E terceiro propósito. Deus quer te confrontar sem te humilhar. Ou seja, Ele consegue te confrontar sem te ofender. Ele revela os nossos pecados sem que nós nos sintamos rejeitados. Querido, quando Jesus ministrou aqui na terra, disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você vai ver isso aonde? Em Lucas, capítulo 19, versículo 10.
Quando Deus nos confronta, nós, eu e você, saímos do mundo de fantasia espiritual. Existe uma fantasia espiritual em um montão de placas por aí. E caímos na realidade da situação. Nós temos que encarar a situação de frente, querido. Não se escondendo. Não adianta se esconder. Temos um choque real dos fatos que estão se passando conosco. Você já viu quando você ganha um choque elétrico, que você treme? É assim que nós temos que nos sentir. Na realidade do pecado. Para quê? Para que através dessa realidade nós possamos correr para o braço de Jesus e encontrar apoio no seu sangue. Ele está anelando que você abra o seu coração. Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ó, ele só bate. Você tem que saber que é pecador e você tem que abrir a porta. Aleluia! É oportuno frisar que muitos crentes vivem um mundo de fantasia espiritual. Não caem na realidade das colocações que Deus faz na sua palavra sobre o cometimento da desobediência e do pecado. Um bom exemplo é o cristianismo que nós estamos vivendo hoje. O cristianismo vale tudo. Olha, nós estamos vivendo hoje, querido, tempos difíceis. É o cristianismo vale tudo. Em um montão de placa, vale tudo. Vale mentira. Sim, uma mentirinha só não tem problema. Você já constatou isso aí? Um montão de placa, uma mentirinha só não tem problema nenhum. Vale adultério? Sim, não tem problema. Vale fornicação? Vale aborto? Vale casar 4 ou 5 vezes? Ó, essa daí eu tô aqui na minha mão. Presta atenção, eu não vou mostrar para vocês, vocês só vão ver a folha. Isso daqui, essa folha aqui, é uma convenção nacional de uma determinada igreja. É uma convenção de uma determinada igreja que autoriza os membros a casarem 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Não só o pastor, os membros também. Querido, eu preciso te dizer uma coisa. Essa aqui é uma placa, viu? E é uma placa grande no Brasil. Lá no céu não entra nem pecado, nem pecadinho, tico, 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 tico. Pequenininho, não entra. Quando for entrando, pi, 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 não entra pecado. E nem pecadão. Pessoal que está se casando 2, 3, 4, 5, 6. Cuidado. O sinal está vermelho para você. Cuidado. Leia a palavra de Deus, querido. Leia a palavra de Deus. Cuidado com esse cristianismo vale tudo. Então vamos continuar na sequência. Muitos cristãos são o quê? Caloteiros. Sabe o que é calote? É quando você pega o dinheiro emprestado e não paga. Quantos cristãos que não estão dentro da igreja? Caloteiro. Ó, tem alguns bancos que nem faz mais empréstimo para alguns pastores. Você sabia disso? Calote. Não pagam. Exemplo feio. Um exemplo, mau exemplo. Não pagam as suas contas em dia. Já viu? Tem muitos cristãos que gostam de pagar a conta depois. Estão com o nome no SPC. Ih, ó. Quantos cristãos não estão com o nome no SPC? Setor que protege o crédito. E agora eu vou tocar numa aqui, ó. Esse cristianismo vale tudo? Tem muitas placas que, ó, tomar uma geladinha. Ah, Paulo, mas tá muito calor. Tomar uma gelada não tem problema nenhum, né, Paulo? E agora o uísque e cachaça também pode. Nesse cristianismo vale tudo? Pode. E a baile funk? Hã? Ah,
sai da igreja. Não, tem algumas igrejas que já transformam até em baile funk. Curtir um pagodinho, deixa a vida me levar. A vida só não vai te levar pro céu. Lá é lugar de santidade. Oh, glória! Céu não é lugar de bagunça. Oh, glória! Céu é lugar de purificação. Oh, glória! Céu é lugar de santificação. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Antalacacira andalabaçais. Aleluia! Eu preciso falar uma coisa para vocês que estão me escutando. Ainda tem mais uma. Curtir um pagodinho e curtir Roberto Carlos. Olha só. Eu fui numa determinada igreja, presta atenção. Cristianismo vale tudo. Eu fui numa determinada igreja uma vez e veio um cidadão de fora, que eu não vou falar o nome nem da igreja, nem a pessoa que veio de fora, é claro. E ele começou a contar a sua vida, um testemunho, e a vida dele foi pautada por uma determinada época, por uma situação que a música do Roberto Carlos se encaixava certinho. E ele puxou a música do Roberto Carlos lá em cima do púlpito. E o que a membresia, a igreja estava cheia, e o que a membresia fez? Querido, a membresia fez um coral com a música do Roberto Carlos. Ele lá puxando e todo mundo aqui, lá, lá, cantando a musiquinha de Roberto Carlos. Dentro da igreja. A igreja, ó, lotada. Todo mundo cantando a música de Roberto Carlos. Esse é o cristianismo, vale tudo. Todo mundo cantando, fazendo coro na música de Roberto Carlos. Deus é santo, 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 Deus é santo. Roberto Carlos não vai entrar lá em cima se ele não purificar as suas vestes no sangue do Cordeiro. E você que está cantando música de Roberto Carlos, Zeca Pagodinho, funk, precisa também purificar a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Ele canta labás. Aleluia! 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 Oh, Senhor, tenha misericórdia da sua igreja. Aleluia! Esse cristianismo vale tudo. Vale pecado de qualquer maneira. No céu não entra pecado. Aleluia. Aleluia. E tem mais uma. Tem muitos crentes, sabe o que faz? Deixa a filha namorar no quarto. É melhor namorar no quarto do que namorar na beira da rua aí, pros assaltantes pegar e... Não é isso? Querido, preste atenção. No céu não entra pecado, nem pecadinho e nem pecadão. Aleluia. Aleluia. O grande problema desse cristianismo pós-moderno, desse cristianismo fantasioso, desse cristianismo místico, desse cristianismo que vale tudo, desse cristianismo que não leva ninguém para o céu, é que as pessoas vivem no mundo da lua, numa concepção ilusória, vivem uma vida de utopia, vivem o mundo de faz de conta. Eles acreditam até em Papai Noel. Você vê muitas pessoas que se dizem crente fazendo essa festinha mundana de Papai Noel e ensinando o filho essa vergonha, essa mentira descarada de Natal. Chega! 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 Chega de mentira! Chega de utopia! Aleluia! Precisamos ter uma vida pura, limpa, consagrada, santificada,
no sangue poderoso de Jesus Cristo. Aleluia! Você que está me escutando hoje precisa mudar de vida. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia! Chega de falácia, chega de mentira, chega de ser enganado. Chega, chega! Venha para Jesus Cristo, aleluia! Venha para Jesus Cristo, aleluia! Venha para Jesus Cristo, pois Ele pode limpar todos os seus pecados e levar você para os céus. Glória, glória, glória ao nome do Senhor, aleluia! Ande canta labasire, anda canta labas. Venha para Jesus, está na hora de mudarmos de vida. No céu não entra pecado. Ponto. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Está na hora, querido. Está na hora. Nós não estamos vivendo tempo de brincadeira, de brincar mais de ser crente. Não estamos vivendo mais de brincar de ir na igreja. Ah, mas eu sou crente. Eu devolvo o dízimo. Eu tomo ceia. Eu sou crente mais de 20 anos. Eu vou nos cultos de quarta, de terça, de domingo. Você precisa nascer de novo. Sem o novo nascimento, ninguém entra no céu. Aleluia. Aleluia. Sem o novo nascimento, não entra ninguém no céu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ao texto. Vamos ao texto. Gênesis capítulo 3, versículo 10, e nos diz assim. Gênesis capítulo 3, versículo 10, e nos diz assim. E ele disse, quem disse? Adão, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Aleluia. É oportuno enfatizar que aqueles que pelo pecado se afastam de Deus devem considerar seriamente onde estão. Todos que pecam, que se afastam de Deus, querido, você deve considerar onde você está. Sabe por quê? Estão na beira de um precipício. Todos que andam pecando estão na beira de um precipício. Todos aqueles que desobedecem a Deus estão na beira de um precipício. E a queda é fatal. Imagine a cena de Adão, trêmulo, gaguejando, respondendo para Deus. A resposta trêmula que Adão deu a esta pergunta. Ele disse, ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque eu estava nu e me escondi. O resultado de quem desobedece ou vive desobedecendo a palavra de Deus é medo, tremedeira, frustração, sujar as calças, porque suja as calças também. Se esconder, andar de cabeça baixa, estar desesperado, bater de frente com o justo juiz e no final de tudo, se você não se arrepender, a morte eterna. Ele não reconhece a sua culpa, Adão, mas na verdade a confessa, reconhecendo a sua vergonha e o seu medo. Mas há uma falha e uma tolice comuns àqueles que fazem algo errado. Quando são questionados a este respeito, não reconhecem nada além daquilo que é tão evidente a ponto de não poder negá-los. Adão estava nu, estava com a guarda baixa.
temeroso de conversar com Deus. E isso fez com que ele o quê? Tremesse na base. Nós temos motivos para ter medo de nos aproximarmos de Deus. Nós temos motivo para ter medo de se aproximar de Deus. Se não estivermos revestidos e cercados com a justiça de Cristo. Mas quando você está revestido e cercado com a justiça de Cristo, você se aproxima, aleluia, você se aproxima de Jesus, porque você está revestido, você se aproxima de Deus, aleluia. Pois nada, exceto a justiça do Salvador, será armadura resistente capaz de cobrir a vergonha da nossa nudez. Somente a armadura, aquela armadura que foi vencida, que foi conquistada lá no Calvário, essa armadura faz com que você não tenha vergonha, porque você agora vai levar todo o seu fardo de pecado para a cruz, onde Jesus, através do seu sangue, vai limpar, vai te purificar. E agora, em vez de desobediente, sabe o que você vai ser? Aleluia! Agora você vai ser obediente. Agora você vai obedecer a palavra. Agora você vai viver na palavra. Agora você vai ler a Bíblia todo dia. Agora você vai se santificar. Agora você vai dar frutos dignos de arrependimento. Agora você vai ser uma nova pessoa. Oh, glória! Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Mais uma vez, as palavras de Billy Sunday. Uma desculpa é um invólucro de razão preenchido com uma mentira. Queridos e estimados ouvintes da palavra de Deus, o amor de Deus pelo pecador, de maneira alguma, elimina a sua abominação santa pelo pecado, não. Pois ainda que seja verdade que Deus é amor, pois ele é amor, também é verdade que Deus é luz e também é verdade que ele é justiça. Sim, querido, você precisa saber que nós estamos vivendo um mundo de faz de conta, que todo mundo só quer saber que Deus é amor. Sim, ele é amor, ele é luz e ele é justiça, ele é justiça, ele é justiça. Aleluia, aleluia. Ele é tanto justiça que você viu lá. A desobediência de Saul gerou a ele, perdeu o reinado. A desobediência de Adão perdeu o controle do jardim do Éden. E no final de tudo, olha, presta atenção. Deus não convidou Adão para sair, não. Adão foi expulso. Sabe quando você expulsa uma pessoa, como é que é? Você não chega para ela, fulano, por favor, saia, não. Sai! Vai embora daqui! Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Você está vendo o que o pecado da desobediência faz? Você está vendo o que o pecado da desobediência faz? Eles foram expulsos. Querido, obedeça a palavra de Deus. Está na hora, querido. Aqui, ó. Estar aqui, os mandamentos de Deus estão aqui. Cumpre eles. Basta ler. Agora, para isso, você precisa examinar. Precisa examinar. Um Deus santo deve tratar do pecado para o bem do pecador e para a glória do seu nome. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Que Deus nos abençoe nesta noite. Aleluia. Que possamos, a partir de hoje, no encerramento dessa terceira parte, nos voltar para a obediência. Querido, obedeça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Cumpra as ordens de Deus. E seja feliz. Amém? Neste momento nós vamos orar. Ore comigo. Ó Deus santo e poderoso,
Tu és criador de todas as coisas. Glória ao teu nome. Rendei graças ao Senhor. Louvado e bendito seja o seu nome. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Senhor, nós estamos agora com os nossos corações em júbilo por haver recebido os teus muitos ensinamentos. Que possamos ser obedientes à tua palavra, ler mais as Escrituras, ter uma intimidade maior contigo e ter a comunhão. Guia-nos, Pai. Coloca no nosso coração o desejo de ter mais comunhão contigo. Dá-nos um término de noite abençoado e um final de semana que o Senhor possa estar nos guiando. Assim nós oramos em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Queridos e estimados irmãos em Cristo, ediletos amigos que têm nos escutado, nesta oportunidade eu gostaria de agradecer a todos que têm participado desta transmissão. Estimado, nos encontraremos em breve, com mais uma ministração. Como foi maravilhoso ter a presença de todos nesta reflexão. Acompanhe-nos, você é o nosso convidado especial e também nossa convidada especial para a próxima ministração. Deus tem uma palavra para você. Fiquem todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, queridos. Que Deus abençoe a todos. Assim nós nos despedimos. Amém.